Olá, pessoal. Professor Rafael Barros falando. Tudo bom? Vamos à segunda parte de refração luminosa. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. E tá aqui. Então, gente, vamos à segunda parte de refração luminosa, né? Eu sei o seguinte, que um raio, quando muda de meio, ele muda a sua velocidade de propagação, né? Ele muda a sua velocidade de propagação. Essa velocidade de propagação, ela pode vir acompanhada ou não de mudança na direção de propagação. Então vamos pensar no seguinte, né? Que a gente tem um raio luminoso, e esse eu estou chamando de raio R, que é o raio incidente. Ele vai incidir na superfície de separação dos dois meios e vai refratar. Ele vai passar para o outro lado, e aí a gente vai chamar esse raio de raio R', raio refratado. Tá? Então, olha, aqui eu tenho I, que é o ângulo de incidência, e o R, que é o ângulo de refração. Essa reta N que aparece aqui, essa reta pontilhada N, a gente vai chamar de reta normal. E é a partir dessa reta que nós vamos calcular, né, o ângulo, seja o ângulo de incidência, seja o ângulo de refração. Né? Repara que o meu ângulo de incidência, ele é um ângulo que está sempre entre o raio incidente e a reta normal. O meu ângulo de refração é o ângulo que está sempre localizado entre a reta normal e o raio refratado. Beleza? Então, essa lei, a lei de Snell-Descartes, né, ela te dá a relação que você tem entre o índice de refração e o seno do ângulo de incidência. Então, a lei de Snell-Descartes é o seguinte: N1 seno I, que é o ângulo de incidência, tem que ser igual a N2 seno do ângulo de refração. Né? Então, esse produto do índice de refração pelo seno do ângulo, ele é uma constante. Agora, essa lei, ela te permite, né, calcular tanto o índice de refração quanto o seno do ângulo refratado ou ângulo de incidência. Tá? Então, você consegue prever o comportamento do raio luminoso quando ele passar de um meio para o outro. Né? Repara o seguinte aqui, ó. Vamos lá. Primeira observação. Vamos supor que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo de refração. Né? Então, esse ângulo I, ele é maior do que o ângulo de refração. Ou seja, o seu raio luminoso, quando ele bateu na superfície de separação, esse ângulo fechou, ou seja, ele se aproximou da reta normal. Ora, se ele se aproxima da reta normal, o que aconteceu com a velocidade desse raio? Então, você vai guardar o seguinte, que toda vez que esse raio luminoso, depois de refratar, ele se aproxima da reta normal, é porque ele perdeu velocidade. Ele se tornou um raio mais lento do que ele era. Né? Então, toda vez que ele perde velocidade, ele se aproxima da reta normal. Ora, se você lembrar da fórmula, né, de índice de refração, você vai ver o seguinte, que a velocidade de propagação e o índice de refração são duas grandezas inversamente proporcionais. Então, quando a velocidade diminui, que é o caso dessa nossa primeira observação, é porque o índice de refração aumentou. Então, olhando para o desenho, você já consegue descrever para mim o que aconteceu com a velocidade, o que aconteceu com o índice de refração. É só olhar o desenho. Agora, vamos supor que esse raio luminoso, esse raio R', ao invés de se aproximar da reta normal, ele se afastou da reta normal. Né? O raio bateu na superfície de separação, e quando ele passou
para o meio número 2, esse raio se afastou da reta normal. Como é que ficaria a relação entre as velocidades? Ora, se quando o raio se aproxima da reta normal, eu digo que a velocidade dele diminuiu, então, quando esse raio se afasta da reta normal, eu vou dizer para você que a velocidade dele fez o quê? Aumentou. Ora, mas lembra da fórmula do índice de refração? Índice de refração é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo, né? Então, a velocidade da luz no meio, que aqui no nosso caso é o meio N2, e o índice de refração, elas são inversamente proporcionais. Se eu digo para você que a luz se afastou da reta normal, é porque a velocidade dela aumentou. E se a velocidade aumentou, é porque o índice de refração diminuiu. O índice diminuiu, ela ganhou velocidade. Tudo bem, gente? Então, essa foi a lei de Snell-Descartes para vocês. Tá? Espero ter ajudado. E até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.